neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ouvintes amados, coisa boa é a pessoa responder certo. Existem programas que dão grandes prêmios de muito valor, enriquece as pessoas que respondem sobre determinado assunto até o fim, tudo certo. Mas pensemos agora um pouquinho aqui no valor e na importância de respondermos certos para Deus. Respondermos certo para Deus. Jesus fez uma pergunta para os seus queridos discípulos. Eles sabiam o que falavam a respeito dele. Isso está escrito em São Mateus, capítulo 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então até ali Jesus já estava sabendo o que os homens falavam a respeito do Filho do Homem. Virando para eles, disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Estamos meditando sobre Apocalipse, que quer dizer tirando o véu. A revelação de Jesus Cristo. Pensamos que se você, naquele dia, obedecesse, seguisse a direção indicada pelo dedo indicador de João Batista, você iria parar em Jesus Cristo. Se você obedecesse a Maria naquelas bodas de Caná, na Galileia, você iria fazer tudo o que Jesus mandasse. Por fim, veria transformação de água para vinho na sua vida. Se você obedecesse a Jesus como cego, você iria parar no tanque de Siloé, lavaria os seus olhos e os seus olhos seriam abertos, e você enxergaria coisas que nunca em sua vida você havia enxergado antes. Revelação. A revelação, naturalmente, acompanhada pela obediência, porque pouco me adianta ver todos estes mistérios se eu não obedeço à revelação. Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Ele podia ter uma visão e ser desobediente àquela visão. Mais tarde, ele diria, com bastante precisão, que ainda que ele falasse todas as línguas dos homens, ainda que ele falasse as línguas dos anjos e conhecesse todos os mistérios, nada lhe adiantaria sem a pedra de coroa, sem o próprio Deus nele. Amados, pensemos no valor da revelação e na obediência a esta revelação. Apocalipse tirou o véu. Fomos revelados
Já não podemos ter mais aquela miragem de 3 pessoas na nossa frente, 3 pessoas distintas. Como Sadhu Sundar Singh, muitos têm essa preocupação de quando chegar lá no céu, não sabe a quem ver. Se vai ver o Pai, ou a pessoa do Filho, ou a pessoa do Espírito Santo primeiro, com quem vai morar, com quem vai ficar. É com a pessoa do Pai, é com a pessoa do Filho, ou é com a pessoa do Espírito Santo? A revelação do Apocalipse tira este véu. Nós podemos ver o Pai em Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. São João capítulo 14. Ao partir do verso 7, nós encontramos o Pai no Filho. E mais importante, que quem tem o Pai tem também o Filho. E quem tem o Filho tem também o Espírito Santo. Mas continuemos analisando que é muito importante nós tirarmos esta miragem da nossa frente. É muito importante nós alcançarmos esta luz. Mas ainda mais importante é caminharmos por este caminho que esta luz nos ilumina, nos mostra. É trilharmos este caminho bem no seu centro. São Pedro testificou diante dos seus colegas apóstolos, ou testificou por eles, então testificando por toda a igreja. Você aceita o testemunho de Pedro naquela hora? Oh, sim, perfeitamente. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então você tem que aceitar o testemunho de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Um certo escriba, muito bem intencionado, muito inteligente, escreveu acerca do batismo, combatendo o batismo em nome de Jesus Cristo. Então ele cita várias referências. Em qual o nome que os apóstolos batizaram? Sendo que em uma referência diz que foi em nome do Senhor. Em outra diz que foi em nome do Senhor Jesus. Em outra diz que foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, bastava falar Senhor para os apóstolos? Bastava falar Senhor para a igreja primitiva? Que eles sabiam perfeitamente de quem se tratava. Seria uma ignorância muito grande nós pormos isto como tropeço para recebermos o verdadeiro batismo, conforme a igreja primitiva usou. Notemos com humildade e com submissão a Deus, com o nosso entendimento esclarecido, com este véu abolido, dissipado da nossa mente, rasgado. O véu rasgou-se de alto a baixo. Quando o Cordeiro abriu o livro, pensemos um pouquinho. Onde tem um versículo na Bíblia que diz que eles foram batizados em nome do Pai? Pelo menos em nome do Pai, eu aceitaria aquilo como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bastava existir um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, dizendo: e eles foram batizados em nome do Pai. Para mim, então, crer que eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando os títulos, como usam aqueles que ainda têm o véu em suas mentes acerca deste assunto tão comum para aqueles que já alcançaram a revelação. Bastava ver isto, e foram batizados em nome do Filho. Seria o bastante para mim saber que eles tinham usado os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, no entanto, não lhes basta quando a Bíblia diz que eles foram batizados em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus e em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vá lá na igreja primitiva e pergunta quem é o Senhor. Quando eles estavam tomando banho, só de shorts, que o Senhor lhes apareceu, eles ficaram com vergonha. Disseram, é o Senhor. Já se sabia, é o Senhor Jesus Cristo. O nome era usado, o nome do Senhor, porque o Pai estava no Filho. O Filho jamais seria Senhor sem que o Pai estivesse nele, porque Senhor é Pai. Jesus é Filho e o Espírito Santo é Cristo. Jesus jamais seria Senhor sem que o Pai estivesse nele. Jamais ele seria o Cristo sem que o Espírito Santo estivesse nele. Porque Cristo é o ministério de Deus na terra. É a unção de Deus em um corpo. Então, Senhor Jesus Cristo, tirando este véu, você pode agora ir adiante. Porque não é tudo. Muitos param aí. Muitos chegam até aí e acham que resolveram todo o problema. Mas não. Na verdade, esta luz, você liga o farol do seu carro e não pode ver o destino para onde você vai, mas você pode ver o caminho daquele destino. Você pode ver o caminho daquele alvo. Você sai de uma cidade para outra de noite, liga o farol do seu carro. Você não está vendo a outra cidade para onde você vai, mas você está vendo o caminho para aquela cidade. A revelação é isto, é mostrar o caminho para a glória eterna. E mostre em que lugar nós já estamos. Já passamos pelo batismo, já passamos por uma ponte, já passamos por outra ponte. Você tem costume com a determinada estrada e quando vai com pressa para casa, quer chegar na sua cidade, você tira um cochilão, qualquer coisa, dá uma dormidinha e logo olha assim, já passamos tal ponte, já passamos tal outro ponte, já sabe mais ou menos onde se encontra. Nós devemos saber onde nós nos encontramos nesta hora presente. Já temos passado pela ponte da unicidade, já temos passado pela ponte do batismo, já temos passado pela ponte da justificação pela fé, já temos passado pela ponte da santificação, que ainda não é tudo, é apenas uma obra do Espírito Santo. Temos passado pela ponte dos dons espirituais. Agora estamos na ponte final do novo nascimento, da dinâmica, do poder do Espírito Santo na igreja, sem emoção, sem sensação, da palavra revelada. Estamos aguardando o momento da entrada para as bodas do Cordeiro. Quando se olha para trás, ainda tem gente engarranchado com o batismo. Ainda não tiveram revelação nem para isto. Ainda não tiveram revelação nem para ver um filho no Pai. Quando o tempo está passando, o relógio de Deus não para. A sua longanimidade, na verdade, é infinita. Mas o juiz acompanha a graça. Há uma linha divisória entre o juiz e a graça. Se você endurece o seu coração, se você não tem tempo para prescrutar, para examinar estas coisas, para buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, você poderá descobrir tarde demais que tem atravessado a linha da misericórdia para o juízo. Veja, quando a pessoa atravessa esta linha, o juízo cai sobre ela. E se ela era suja, ela se torna mais suja ainda. Se ela era imunda, ela se torna mais imunda ainda. Uma prostituta, uma meretriz, não atravessou a linha da misericórdia, chamada Raabe, e ela pediu misericórdia, ficou debaixo da misericórdia. Ela alcançou a misericórdia, ficou debaixo da misericórdia, e ao invés de continuar uma meretriz, cada vez mais suja, não. Ela foi salva e redimida. Veja o que aconteceu com aqueles homens que tinham alguma coisa. Até o que eles tinham foi tirado.
O que é que está se cumprindo no presente momento, meus irmãos? A Bíblia está cumprindo em algum ponto? A Bíblia está se cumprindo hoje em algum sentido? Vocês vão ler o sermão profético de Jesus em São Mateus 24 e veja se não tem alguma coisa se cumprindo ali daquilo que está escrito. Leiam São Lucas capítulo 17 e veja se não tem alguma coisa daquilo se cumprindo ao seu redor nesta hora, se cumprindo neste exato momento. Qual foi a perdição daqueles homens? Que eles tinham, as escrituras estavam se cumprindo naquele dia e eles não podiam ver. Eles disseram para Herodes que era em Belém de Judá que o Messias havia de nascer, que o Filho de Deus havia de vir. Mas eles não podiam ver o cumprimento daquelas escrituras, ainda que Jesus dissesse para eles: hoje tem se cumprido estas escrituras. Veja qual é a escritura que está cumprindo na sua vida hoje, mulher. Quando Paulo disse que elas, como Janes e Jambres, resistiriam a Moisés, resistiriam a profeta, mulheres pregadoras e homens mais amantes de si mesmos do que da palavra de Deus. Qual é a escritura que está se cumprindo hoje em você? Naquele exato momento a escritura estava se cumprindo em Judas. Naquele exato momento as escrituras estavam se cumprindo em Pilatos, em Herodes. Em compensação também estava se cumprindo lá no cenáculo aquilo que Joel profetizou muitos anos atrás. Se cumpriu naquele momento quando o Espírito Santo foi derramado. No instante em que as escrituras se cumprem, nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Noé, também há um grupo cujas escrituras estão se cumprindo sobre este grupo, como 5 virgens nécias, enchendo do Espírito Santo pela revelação divina da hora e do momento em que estamos vivendo, das pontes que já atravessamos, já transpomos, e a hora em que estamos chegando, o momento em que estamos vivendo, as portas do rapto ou das bodas do Cordeiro. Oh, como isto é bom! Sim, meu Deus, isto é bom para a minha alma. Isto é maravilhoso para a alma de todos os filhos do Senhor, que tem passado por estas pontes, com este farol divino iluminando o caminho, mostrando mais uma etapa, há mais um trecho, ainda não é tudo, minha filha, vamos com coragem, ali está um buraco, ali está um abismo, ali está um espinho, desvie-se dali, vamos com coragem, é Deus te falando, vamos, meu filho, você foi revelado pelo meu Espírito, diz o Senhor, então aquele que começa a boa obra a aperfeiçoará em vós também até o dia de Cristo. Ó Deus, sela esta convicção em cada coração ouvinte, pelo teu amor, pela tua compaixão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos,
caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória, é guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória, é guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. Consolo eficaz em Cristo Jesus, para aquele que deseja andar na luz, se o buscar e na hora da tribulação Ele vem dar consolo ao teu coração. Consola o meu coração, Jesus. Consola o meu coração, Senhor. Consola o meu coração, Jesus.
glorioso verbo de amor.